Olá, boa tarde. Gostaria de agradecer primeiramente a toda a equipe organizadora desta nona jornada virtual internacional de pesquisa científica e dizer que é um prazer estar participando desse evento. Bem, o nosso trabalho ele é feito em conjunto com o nosso orientador, professor Dr. Henrique Cunha Júnior, como autor, e eu como coautora, Luzia Fernanda dos Santos Moraes. O nosso artigo é intitulado Práticas Educacionais Antirracistas no Ensino Superior, contextualizando a persistência do racismo estrutural e suas implicações. Este artigo, ele vem no eixo temático Educação Superior, seus agentes e contextos. Bom, falar de práticas educacionais antirracistas, no ensino superior, nós sabemos que o ensino superior é marcado por um contexto histórico em que a discriminação e o racismo estrutural ele tem se perpetuado em desigualdades e injustiças contra a população afrodescendente e indígena. A falta de representatividade e de reconhecimento da contribuição desses grupos para a construção da sociedade brasileira, ela tem se perpetuado estereótipos e preconceitos que precisam ser superados. A educação antirracista, ela busca enfrentar essas questões, reconhecendo as injustiças históricas e promovendo uma cultura de respeito, de valorização e também de igualdade. No ensino superior jurídico, é fundamental incorporar perspectivas afro-referenciadas para desconstruir o eurocentrismo, presente em muitos currículos e metodologias. Falar de racismo no século XXI, diante da crença do mito da democracia racial, é um grande desafio, principalmente no ensino jurídico. Assim também como discutir uma educação antirracista que defenda uma descolonização do ser e do saber no campo do direito. No presente artigo, nós discutimos a importância da implementação de práticas educacionais antirracistas no ensino superior, principalmente no ensino superior jurídico, com enfoque nessas perspectivas afro-referenciadas. E o artigo ele procura explorar como que a educação antirracista ela pode contribuir para a formação de profissionais no campo do direito mais sensíveis, que eles sejam mais sensíveis às questões sociais e socialmente justos, promovendo uma sociedade mais equitativa. Primeiramente, nós traçamos um panorama histórico, a partir da Lei 10.639 de 2003, lei que obriga o ensino afro-brasileiro nas escolas, uma vez que essa lei ela é um marco legal e jurídico antirracista. Em seguida, nós trazemos algumas diretrizes de abordagens metodológicas e curriculares que considerem a perspectiva afro-referenciada de maneira mais completa e eficaz nos cursos de direito. Nós entendemos que a relevância desse tema, o tema aqui abordado da educação antirracista no ensino superior jurídico é de uma importância suma, porque ela atende a persistente do racismo estrutural e as suas implicações no sistema jurídico do Brasil. Por isso, urge a necessidade de abordagens metodológicas e curriculares que considerem as perspectivas de maneira mais completa e eficaz. Entendemos ainda que a promoção de uma educação antirracista ela é essencial para a construção de uma sociedade mais justa
e mais igualitária. Assim, no contexto do ensino superior jurídico, é fundamental repensar as perspectivas metodológicas, né, utilizadas, a fim de que se garanta, né, a verdadeira inclusão, assim como também a integração dos negros no campo jurídico e, por conseguinte, a valorização das referências afrocentradas. O nosso objetivo nesse artigo, né, será discutir a importância dessa educação antirracista no ensino superior e explorarmos algumas abordagens metodológicas que possam contribuir para uma formação mais inclusiva e que respeite mais a diversidade étnico-racial. Essa educação antirracista, ela busca enfrentar algumas questões, reconhecendo injustiças históricas e promovendo uma cultura de respeito, de valorização e de igualdade. É fundamental incorporar essas perspectivas para desconstruir o eurocentrismo, né, presente e muito presente ainda nos currículos e metodologias. Para Munanga, ele afirma que o nosso racismo ele é um crime perfeito. E lembra que para falarmos de mérito, nós deveríamos lembrar que nas disputas por vagas no mercado de trabalho ou nos exames para entrada nas universidades, não saímos no mesmo ponto de partida. Esse trabalho ele apresenta inicialmente reflexões quanto à necessidade urgente, né, de práticas educativas que contemplam a luta antirracista, trazendo de forma histórica a inserção dos negros no sistema educacional brasileiro como um ato em si insubordinado e que rompe com as aspirações sociais e políticas no decorrer da história. No campo da educação, é possível percorrer séculos anteriores, né, marcados pelo genocídio de povos indígenas, pela escravização de povos africanos, né, e seus descendentes, e a partir de então analisar mudanças, estagnações e retrocessos desde que nesse solo iniciou-se o projeto de colonização portuguesa. Educar, inicialmente, representa domesticar, no caso dos habitantes originários da terra brasileira. As missões, elas foram empreendidas, né, com o objetivo de ensinar aos indígenas a língua, a religião e a cultura e o comportamento em aspectos gerais, segundo os moldes do colonizador. Aos habitantes que eram vistos como mão de obra, restava apenas a conviver com a civilização, fato que não muda com o advento do escravismo africano. O ato de oposição, né, ao status quo ou ao estado das coisas, ele pode ser considerado uma posição insubordinada. No que se refere à educação básica brasileira, os modelos e as práticas, né, eles estiveram entrelaçados por muito tempo, né, aos parâmetros eurocêntricos. E é uma historiografia segundo a versão do colonizador. E essa questão ela está entrelaçada ao estudo jurídico no Brasil. Nesse ano de 2023, né, a Lei 10.639, ela estabelece a obrigatoriedade do ensino da história e das culturas afro-brasileiras e africanas na educação básica. Ela completa 20 anos de existência. Ela é fruto de um amplo movimento histórico dos movimentos negros por uma educação antirracista. Essa legislação, após 2 décadas, ainda desafia as políticas públicas, os docentes, os currículos, a formação docente e os conhecimentos históricos ainda estabelecidos no âmbito acadêmico. E para Oliveira, né, ele afirma que tal legislação abriu uma nova demanda no campo educacional brasileiro,
mais do que defender um reconhecimento da história da África, foi uma releitura da história do Brasil, das relações raciais no Brasil e do seu ensino. Essa lei, ela parece mobilizar uma dimensão conflitante e delicada, ou seja, o reconhecimento da diferença afrodescendente com certa intencionalidade de reinterpretar e ressignificar a história e as relações étnico-raciais do Brasil pela via dos currículos da educação básica. A legislação impulsionada pelo Estado, né, pelos movimentos sociais, pela intelectualidade negra, ela mobiliza a proposição de uma mudança conceitual e epistemológica sobre identidade nacional, identidade dos sujeitos, interpretação da história e o questionamento profundo dos marcos eurocêntricos da razão moderna. Se por um lado há uma tradição dos estudos sobre as questões raciais no Brasil, no âmbito das ciências sociais, por outro, há ainda uma extrema dificuldade a transpor, e essas discussões no campo educacional jurídico. Não podemos deixar aqui também, né, de citar a lei das cotas, que é de suma importância e que neste ano deixa de ser transitória para se tornar lei, pelo menos aí pelo período de 10 anos. Quero agradecer a participação neste evento e mais uma vez dizer muito obrigada a todos.